Olá, meus irmãos. Aqui é seu irmão em Cristo, Fábio da Flon, aquele que tem o privilégio de compartilhar a palavra de Deus quando o final de semana se aproxima. É aquele que tem o privilégio de compartilhar e refletir sobre o que o texto sagrado fala para cada um de nós. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre duas palavrinhas que são muito parecidas, mas que afirmo para você, não são iguais, não têm o mesmo significado. Gostaria de falar sobre fé e esperança. E como sabemos, a palavra do Senhor, ela conceitua o que é fé. Eu vou ler para você, na Nova Versão Internacional, o que o texto sagrado diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Texto bastante conhecido. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se atentou? Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, meus irmãos, a Bíblia diz o seguinte para mim e para você, que fé é certeza. Se fé é certeza, o que é esperança então? E o texto sagrado nos ajuda a entender isso. Na carta a Romanos, capítulo 8, no versículo 24 e 25, diz o seguinte, preste atenção, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Versículo 25, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. É muito interessante, meus irmãos. Esperança que se vê não é esperança. O óbvio não é esperança. A esperança reside no fato de termos a expectativa de algo. Então, fé é certeza e esperança é expectativa. É interessante, irmãos, porque onde há a fé, deve haver esperança. E essa esperança de vida eterna a que nos referimos. Porque fé e esperança de vida eterna são companheiras inseparáveis. Porque pela fé, nós cremos que Deus é verdadeiro. Pela fé, nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Mas na esperança, aguardamos que Deus manifeste a sua verdade. Por isso que fé e esperança necessitam e precisam andar juntas. Não tem como você desassociar fé e esperança. É que a fé, na verdade, a esperança alimenta e sustenta a nossa fé. E se seguirmos essa lógica, meus irmãos, nós somos salvos pela esperança. Quem disse isso é João Calvino, que nós somos salvos pela esperança. Esperança é essa que alimenta e sustenta a nossa fé. E acontece, meus irmãos, que às vezes pela similaridade entre fé e esperança, faz com que a Bíblia use o termo fé quando está falando de esperança. Isso a gente vê em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, no versículo 3 ao versículo 5. Vou ler para você. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês,
para nós, para mim e você, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. A palavrinha fé aqui no versículo 5, se formos nos aprofundar, quando diz, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Isso não está falando basicamente, necessariamente apenas de fé, mas fala de esperança. E a esperança que temos de que Deus é verdadeiro. E nessa esperança reside a nossa fé. Eu termino, meus irmãos, com um texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 5, que diz, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Eu espero, amados irmãos, que não tenha feito confusão a respeito de fé, a respeito de esperança. O que eu aprendo, meus irmãos, é que fé e esperança necessitam andar juntas, porque fé é a certeza e a esperança é a expectativa. E nós temos fé e esperança que um dia o Senhor Jesus voltará para levar a sua igreja para aquele lugar maravilhoso qual a Bíblia nos fala que Ele preparou para nós. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Curta as redes sociais da Igreja Presbiteriana do Pichincha. E principalmente, alcance alguém que precisa que precisa ouvir das verdades contidas na palavra de Deus. Só lhe deu glória.